Amados, vamos ler a palavra de Deus neste momento. Vamos ler em Êxodo, no capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. E vamos ler apenas os versos 25 e 26. Êxodo, capítulo 8, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus para nós. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é a abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Só esses dois versos, por enquanto. Nós vamos ainda caminhar depois dentro de alguns outros textos desse capítulo de Êxodo. Amados, o povo de Israel permaneceu cerca de 430 anos sob a dura servidão de Faraó. E nos diz a palavra de Deus que eles começaram a clamar em função de todo o seu sofrimento, de toda aquela escravidão. Diz o texto bíblico que o Senhor os ouviu e que enviou um libertador. E esse libertador foi Moisés. Na tipologia bíblica, a gente pode fazer a seguinte comparação. O Egito representa aqui o mundo. Faraó representa Satanás. Moisés representa Cristo, o libertador. E Moisés foi levantado para uma missão específica, tirar Israel do Egito. Essa era a finalidade de Moisés. Deus deu essa missão a Moisés, tirar Israel do Egito. Mas a palavra de Deus nos mostra que, a despeito do poder que estava investido, Moisés no caso, e dos sinais que operou no Egito, ainda assim Faraó se recusou a deixar o povo partir. Cada praga que era enviada, Faraó endurecia cada vez mais o seu coração, e diz a palavra do Senhor que o próprio Deus assim o fazia, para que ele pudesse manifestar a sua glória, para que Faraó e os egípcios pudessem conhecer um único Deus, o Deus verdadeiro. E era isso que o Senhor, na verdade, estava fazendo. Então, Deus, então, passou a ferir a nação com as 10 pragas. Tivemos recentemente uma novela, né, sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. E agora, foi sobre os 10 mandamentos mesmo? Né? Exatamente. Eu estou querendo ver se vocês veem novela. Vocês... eu estou falando porque eu vi a propaganda, na verdade eu não vi a novela, mas é interessante o sucesso que foi, né? Como as coisas bíblicas ainda atraem o interesse de muita gente, mas Deus então passou a ferir aquela nação com as 10 pragas. A cada praga Deus feria uma das principais divindades do Egito, cada vez que uma praga vinha sobre a nação egípcia. E a gente vai tirar aqui 5 aspectos miraculosos dessas pragas que foram enviadas sobre o Egito. A primeira é o da intensidade. As rãs, os insetos, a saraiva e a escuridão já eram conhecidas, na verdade, no Egito. Eram coisas que costumavam a acontecer, mas não com aquela intensidade com que foi. Então, o aspecto miraculoso residia exatamente aí, na intensidade, na proporção com que aconteceu aqueles eventos. E o segundo aspecto que vou destacar também é o da previsão. O fato de Moisés prever o momento da chegada e da partida invalida a alegação de que eram fatos puramente naturais, né? A gente
cansa de ver aí as pessoas tentando, de alguma forma, argumentar o aspecto natural daqueles acontecimentos. Já vi documentários falando sobre isso, né? Tentando colocar como que se fossem eventos puramente da própria natureza, mas a forma como se deu, as previsões, Moisés definindo quando aconteceria e Moisés definindo também quando terminaria, isso mostra o aspecto do milagre dos eventos acontecidos. O terceiro aspecto também que eu vou destacar é o da proteção. As pragas, elas não atingiram a terra de Gósen, onde Israel estava vivendo. Ou seja, nem mosca, nem saraiva, nem morte de rebanho, nenhuma praga atingiu o povo de Israel que estava em Gósen. Apenas os egípcios foram, de fato, afetados por aquelas pragas. Havia uma proteção da parte do Senhor sobre o seu povo. O quarto aspecto é o da severidade gradual, ou seja, as pragas que foram lançadas, elas foram crescendo gradualmente até que culminou na morte dos primogênitos. Então, houve um crescimento a cada praga e os acontecimentos iam destruindo cada parte da terra do Egito, da vida daquelas pessoas, daquilo que envolvia, né, as necessidades daquelas pessoas. Então foi gradualmente se asseverando constantemente, o que mostra exatamente a forma miraculosa com que o evento aconteceu. E também o quinto foi o propósito moral, ou seja, as pragas, elas foram enviadas por Deus para ensinar lições aos egípcios, de quem de fato era o Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e ao próprio povo de Israel. E depois o Senhor orientou a Moisés para que passasse a toda a nação, que quando eles saíssem dali, aquilo ali deveria ser transmitido aos filhos, os filhos dos filhos, para que eles pudessem ter em mente aqueles acontecimentos, os feitos do Senhor, os atos miraculosos do Senhor para libertá-los do Egito. Então, este era o propósito moral em torno daqueles acontecimentos. Êxodo, creio eu, ser um dos livros mais importantes sobre batalha espiritual, porque nele a gente vê de uma forma muito clara o mal conspirando contra o povo de Deus. Nele vemos as forças do mal realmente tentando de todas as formas destruir e impedir o povo do Senhor. Observe que quando Moisés foi a Faraó pedindo-lhe que deixasse o povo ir, cada vez que Moisés se apresentava diante de Faraó, Faraó sempre usava de astúcia para reter o povo de Deus, tentando impedir que o povo do Senhor saísse daquela condição de escravidão. Então, em cima disso, eu quero pensar em 4 estratégias que foram usadas por Faraó aqui para impedir que o povo de Deus pudesse sair daquela situação de escravidão e pudesse de fato servir e adorar ao Deus vivo, ao único Deus, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? É o nosso Deus, é o Deus ao qual servimos. Então veja bem, começando com o texto que a gente já leu, do verso 25, olhem o que Faraó sugere a Moisés. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Então a primeira proposta que a gente vê de Faraó, que ele faz a Moisés, foi para que o povo servisse a Deus ali mesmo, no cativeiro. Ou seja, observe que ele não se opôs que o povo adorasse ao Senhor. Ele não se colocou contra o fato de que o povo adorasse ao Senhor, mas queria que o povo adorasse ao Senhor em situação de escravidão, continuando ainda na escravidão. Desde que o fizessem, debaixo da escravidão, mas este era um laço extremamente perigoso, irmãos. E Moisés responde a Faraó,
No verso 26 ele diz: não convém que façamos assim. Será que Moisés não estava sendo extremamente radical? Afinal de contas, Faraó estava permitindo que ele pudesse adorar ao Senhor Deus, ao nosso Deus. Mas acontece que Deus havia dado uma ordem a Moisés. Eles deviam deixar o Egito. Eles deveriam abandonar o Egito. Eles tinham que sair daquela condição, daquela situação. A ordem estava dada. E Moisés precisava cumpri-la totalmente, plenamente, naquilo que o Senhor deu. Eu creio que a realidade daquele momento e essa situação de cumprir o propósito de Deus diz respeito muito aos nossos dias hoje. Muitas das vezes nós agimos de forma diferente à de Moisés. Nós conhecemos o que a palavra de Deus diz, sabemos o que ela nos traz como orientação, sabemos o que ela requer de cada um de nós, mas muitas vezes nós não queremos cumpri-la na totalidade, naquilo que Deus disse. Muitas vezes nós queremos interpretar as ordens de Deus ao invés de cumpri-la, ou até mesmo reinterpretá-la naquilo que ela já disse, naquilo que ela já falou, naquilo que está claro dentro dela para as nossas vidas. Não podemos de maneira nenhuma supor que as ordens de Deus possam ser cumpridas de forma parcial, de maneira alguma. Deus não quer isso de cada um de nós. Em se tratando de obediência a Deus, não existe meio termo, porque isso não satisfaz ao Senhor. É preciso que ela seja cumprida totalmente naquilo que Ele diz. Aliás, quando a gente olha para a Apocalipse, a gente se lembra, e esses dias atrás pregamos sobre isso, né? Oxalá foras frio ou quente, porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus não quer meio termo em obediência. Deus quer obediência total à sua palavra, àquilo que Ele diz. O objetivo de Satanás aqui era tirar Moisés do propósito de Deus. E Satanás faz isso conosco também. Ele está sempre, de alguma forma, colocando situações à nossa frente para nos tirar de cumprir o propósito de Deus estabelecido na sua palavra para as nossas vidas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso Moisés, servo de Deus, servo do Senhor, servo do Deus Altíssimo, não aceitou a proposta de Faraó. Porque havia aí um outro perigo na proposta de Faraó. É porque o povo estaria prestando culto a Deus, mas continuaria escravo, continuaria sujeito àquela situação humilhante. E esta é uma armadilha que muitas das vezes muitos crentes têm caído. Há muitos que estão na igreja do Senhor, cantam, oram, leem a Bíblia, mas ao mesmo tempo muitas das vezes estão encabrestados no pecado, estão com o pescoço atolado no meio do pecado. E a estes, na verdade, não incomodam a Satanás. Satanás não se sente incomodado com estes. Na verdade, crentes que acabam tendo um pé no mundo e o outro na casa do Senhor, não incomodam de forma alguma Satanás. Satanás não se preocupa com esse tipo de crente. Nós temos que pensar seriamente na obediência que temos prestado ao nosso Deus, à sua palavra. Moisés foi enfático, foi duro, foi inciso, quando ele disse: tenho que levar o povo para fora do Egito. Esta é a vontade de Deus, e eu preciso cumprir o propósito de Deus. Não fique pensando que você está fora disso, porque não está. Você tem a palavra de Deus, você pode lê-la livremente, conhecer a vontade de Deus, e precisa cumpri-la fielmente. A segunda estratégia de Faraó para com Moisés, a gente vai ver no verso 28. Vejam que no verso 28 diz assim: então Faraó disse: eu vos deixarei ir,
e oferecer sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E ainda diz assim: orai por mim. Sujeito danado, né? Mas é assim mesmo, é assim que Satanás trabalha. A segunda proposta de Faraó a Moisés era extremamente sutil, né? Extremamente sutil. Saia do Egito, mas fique por perto, fique aqui pertinho de nós, né? Era a segunda estratégia dele, ou seja, essa é uma estratégia do inimigo de nossas almas. Há muitas pessoas que até já saíram do Egito, já romperam com a escravidão, já deixaram os vícios, mas ao invés de assumir uma postura radical na sua vida em relação ao pecado, ao invés de assumir um compromisso efetivo com Deus, ao invés de assumir um compromisso sério com a palavra de Deus, ficam flertando com a tentação. Estar perto do Egito é estar flertando com a tentação. E olha que o povo de Israel saiu, e mesmo saindo, ficavam de vez em quando olhando para o Egito, lembrando-se do Egito. Imagine se eles estivessem perto. Imagine se eles estivessem ali pertinho. Tudo porque gostam de ficar perto do Egito. Quem já saiu do Egito tem que manter distância dele. Quem abandonou o pecado uma vez, um dia, quando aceitou a Jesus, tem que se manter longe dele, totalmente dele. Mas alguns, muitas das vezes, acham-se muito bons. Aí acham que, eu conheço os meus limites, sei que eu posso ter controle sobre minha vida. É aquela história que eu já ouvi muito quando era garoto, porque quando eu era novinho, eu tive um problema muito sério com bebida, né? Com bebida. Não sei se eu já falei isso aqui para a igreja, mas já tive um problema muito sério com bebida quando novo, né? E as pessoas diziam assim: não, a gente tem que beber socialmente, né? E eu bebi muito, irmãos. Vocês não sabem, não têm ideia das situações que eu já passei por causa de bebida, quando eu era jovem ainda, adolescente, jovem. Tanto é que o dia em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu jamais quis me aproximar de bebida, porque eu precisava me afastar daquilo, porque eu sabia que aquilo era uma tentação para mim. Eu não podia ficar flertando com aquilo. Eu passei a não frequentar os ambientes que eu frequentava, porque eu sabia que os ambientes que eu frequentava, eles eram carregados de situações como essa. Então, imagine, eu me converto, e aí continuo frequentando o mesmo ambiente, né? Os bares, só porque, por causa das amizades, eu continuo frequentando a vida social que os meus amigos frequentavam por causa dessa situação. Então era uma situação muito perigosa, é correr o risco, é viver buscando ficar perto do Egito. A gente vê os filmes americanos têm muito disso, de as pessoas que têm problemas com bebida, aí vai para o AA, né? Para se tratar. E é curioso nesses filmes que essas pessoas, elas estão sempre em bares, frequentando bares, estão sentadas lá conversando com os amigos dos bares, e sempre ali debaixo da tentação, né? Diante da tentação. Então, quem deseja servir a Deus tem que assumir um compromisso radical de dedicação, de consagração, de santificação da sua vida ao Senhor. E isso inclui distanciamento de tudo aquilo que pode te arrastar de volta para o Egito ou para o pecado. A gente tem que ter cuidado com isso. Vamos nos lembrar de Ló. Lembram-se de Ló? Diz o texto bíblico lá de Gênesis 13, de 12 a 13, que Ló botou lá as suas tendas. E eu queria que, se puder colocar o texto aqui, é interessante que diz assim, dá a entender para a gente claramente, que Ló foi devagarinho, colocando a sua tenda gradativamente, se aproximando de Sodoma e de Gomorra, né? Olha só o que diz o texto. Separarás 13, 12 e 13. É Gênesis. Por favor. Acertou no capítulo dos versículos, só faltou o livro. Então mostra claramente essa situação de Ló, que ele acampou, botou suas tendas num local em que ele foi gradativamente se aproximando
da cidade de Sodoma. E veja o que diz ali, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Olha bem, hein? Ele não armou lá dentro de Sodoma, mas ele armou até, ele chegou perto, ficou próximo, ficou ali em volta, e a impressão que dá é que gradativamente ele foi penetrando, tanto que depois que ele recebeu a ordem de sair de Sodoma, porque Deus resolveu destruir aquela cidade, se deu exatamente, e ele estava lá dentro. Ele estava já dentro da cidade, estava envolvido naquela situação toda, junto. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, temos que ter cuidado. Se saímos da condição de vida pecaminosa no passado, não podemos nos dar ao luxo de viver próximo a situações que podem nos levar à tentação e a voltar a pecarmos contra o Senhor. E o que Faraó tentou aqui foi exatamente isto. A terceira estratégia de Faraó, e nós vamos ler Êxodo 10, de 10 a 11. Vejam agora a proposta de Faraó para Moisés. Êxodo 10, de 10 a 11. Diz assim: disse-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes más intenções. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. Então esta é a outra estratégia de Faraó. Saia do Egito, mas deixe os seus filhos. Saia do Egito, vá, mas os meninos, deixe-os aqui. Eles não serão levados. Essa é uma outra tática do inimigo nessa proposta. Faraó até permitia que o povo saísse, fosse adorar ao Senhor, desde que as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, pudessem ficar sob o seu domínio. Essa é a estratégia que visa destruir a família. Não pense você que estamos longe disto, né? A coisa que mais perturba a Satanás é ver uma família unida servindo ao Senhor. Ele não quer isso de forma alguma. Ele não gosta de ver lares no altar do Senhor de forma nenhuma. E aí o que ele faz? Ele emprega todos os métodos possíveis para atacar a unidade familiar. E nesse laço muitos têm caído. Muitas das vezes a gente vê pais servindo ao Senhor, enquanto os filhos muitas das vezes estão sob o jugo de Satanás. Eu creio que não é por outro motivo, irmãos, que a gente vê de forma muito acentuada o domínio de Satanás na mídia atual. Basta você ver as novelas, e aí, principalmente as mais recentes, né? As ênfases que são dadas através delas. O objetivo é apenas o corrompimento da família que nós conhecemos hoje. Até mesmo as programações mais simples e mais inocentes, muitas vezes trazem mensagens tão estranhas, né? Eu estava lembrando de uns desenhos mais antigos, né? De uns dias que eu era novo, aí, esses dias atrás, jovem ainda, que era aquele desenho, por exemplo, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, né? Os desenhos tão simples, mas já repararam naquilo, né? A quantidade de ações violentas que tem naqueles desenhos? Parece ser inocente, mas é a realidade. E a gente cansa de ver isso nas programações. E isso está dentro da nossa casa, na sala da nossa casa, e alcançando os nossos filhos. A gente precisa despertar para essa realidade. Satanás ele está trabalhando para escravizar os nossos filhos. E aí, os pais podem servir a Deus, desde que os filhos permaneçam debaixo do meu jugo. Ele quer manter as crianças e os jovens sob o seu domínio. Por que será que ele quer fazer isso? Por que será que ele trabalha assim? É simples, porque sem crianças, sem juventude, não existe obra de Deus no futuro. Não existe, irmãos. Há muitas igrejas na Europa fechando as portas porque a juventude já desapareceu.
das igrejas? Só tem os idosos. E os idosos vão morrendo e não tem sequência. E muitas igrejas vão fechando as portas por causa disso. A gente precisa trabalhar em busca de jovens, adolescentes, juniores, crianças. Precisamos trazê-los para o seio da igreja do Senhor, para que eles aprendam sobre o Senhor, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor, para que a igreja do Senhor continue firme, forte na proclamação da palavra de Deus e anunciando que continua existindo o Deus lados de Israel, continua existindo ainda hoje e continua tão vivo quanto naquele tempo na vida do seu povo hoje. Então, como pais, nós precisamos assumir uma postura corajosa como a de Moisés. Vejam o verso 9 de Êxodo 10. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Não tem conversa. Não foi à toa que Josué assumiu um pacto diante do povo com Deus e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso ter isso em mente. Eu preciso trabalhar dentro da minha casa para que o meu lar, toda a minha família, de fato esteja servindo ao Senhor, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. O lugar dos nossos filhos não é debaixo do jugo da escravidão, mas servindo ao Senhor nosso Deus. Este é o lugar que os nossos filhos devem estar. E a quarta estratégia de Faraó, para a gente chegar caminhando para o fim, a quarta estratégia a gente vai ler lá no verso 24 de Êxodo 10. Essa aqui é um pouco mais complicada. Diz assim o verso 24: então chamou o Faraó a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Saia do Egito, mas deixe os seus rebanhos. Saia do Egito, mas deixe os seus recursos. Não leve os seus recursos. Saiam vocês para adorar ao Senhor, mas os recursos de vocês não coloquem à disposição de Deus. Não sirva ao Senhor com os seus recursos. Não sirva ao Senhor com os seus bens. Não sirva ao Senhor com o seu dinheiro. Se os animais ficassem, eles não teriam como consagrar nada ao Senhor. E muitas das vezes a gente tem caído também neste laço do inimigo. Há muitos crentes que servem a Deus, mas os seus recursos não. Eles deixam de consagrar as suas ofertas, seus dízimos no altar do Senhor, sem perceber que estão fazendo o jogo do inimigo. Sabe o que Moisés respondeu? Lá no verso 26... também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, dele havemos de tomar para servir ao Senhor. Sabe o que o Moisés estava dizendo? Tudo o que temos, vamos consagrar ao Senhor. Isso se chama fidelidade. Provérbios 3:9, a gente já leu esses textos diversas vezes, muitas das vezes no momento de entrega de dízimos e oferta, mas ele é muito claro e diz para nós: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. Irmãos, eu raramente, muito raramente, olha que acho que dá para contar nos dedos de uma mão só, às vezes que eu já falei aqui nesse púlpito sobre dinheiro. Nunca gostei de falar sobre dinheiro. Não gosto. Eu acho que o crente tem que ter consciência da sua responsabilidade diante de Deus. Mas não poderia deixar de falar neste momento em função do texto que nós lemos, sobre esse fator importante. Há muitos crentes que dizem que Deus não precisa do meu dinheiro, só do meu coração. Isso é balela.
Isso é balela, irmãos. Olha, a palavra de Deus tem 1565 versículos tratando sobre dinheiro. Para quê? 1565 versículos. Será que Deus não dá importância a isto? Para ter tantos versos na palavra de Deus sobre isto? O próprio Senhor Jesus usou 13 parábolas para falar sobre dinheiro. É uma coisa muito séria isso, né? É uma coisa muito séria. Aquilo que eu faço com os meus recursos diante do meu Deus, diante do meu Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, vai lendo, busque os textos que falem sobre dinheiro. Só existe um texto que Jesus fala mal para criticar, que é o Mateus 23. Pode pôr aqui, mas Jesus não está criticando o fato de entregarem os dízimos, criticando a atitude da falta de prática da justiça, da misericórdia e da fé. E aí diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quer dizer, esse era um outro aspecto da questão financeira, né? Contribuíam, mas as outras coisas, que era praticar a justiça, a misericórdia e a fé, não davam a mínima. E Jesus os repreende e diz: o mais importante da lei, quer dizer, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ou seja, você deve exercer a justiça, deve exercer a misericórdia, e deve exercer a fé, viver pela fé, e não omitir a prática do dízimo também. Essa é a realidade da palavra de Deus, amados. Eu não vou falar mais sobre esse assunto de dinheiro, chega, já falei muito. Nesses últimos 8 anos, eu acho que já falei umas 2 ou 3 vezes nessa igreja sobre isso. Mas é porque é uma realidade bíblica. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Essa foi uma ação que Faraó tomou numa tentativa de dificultar, na verdade, a adoração do povo de Deus. Como é que eles iam adorar sem o seu recurso, sem o seu patrimônio, sem aquilo que eles tiveram e ganharam e conquistaram ao longo de todo o tempo? Aquilo era necessário para adorar ao Senhor. Bem, eu vou concluir dizendo 2 coisas. Primeiro, da insistência de Faraó. Ele fez aqui 4 propostas sutis e perigosas. É assim que Satanás trabalha. Ele trabalha de forma sutil na vida de cada um de nós. Lá em 2 Coríntios 2, 10 e 11, nós lemos assim, quando Paulo ele está escrevendo à igreja, ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. E diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E é assim que Satanás trabalha. Ele é ardiloso. Ele usou assim para com Jesus, usou a própria palavra de Deus na tentativa de fazer Jesus fugir de cumprir o propósito de Deus. Ele insistiu com Moisés, tentou demover Moisés do seu propósito, insistiu para que Moisés fizesse uma outra concessão, de alguma forma. Ele ofereceu 4 opções de concessões. Não faça concessão de forma alguma. Aquilo que Deus disse na sua palavra, cumpra na sua vida. Obedeça o que o Senhor diz na sua palavra. Não há concessões. Ou obedecemos ou não obedecemos. E segunda coisa, tirando a insistência de Faraó, que a gente tem que jogar por terra tudo isso, vamos à firmeza de Moisés. Vale a pena a gente valorizar a firmeza de Moisés na sua postura diante de Faraó para o cumprimento do propósito de Deus. Muitos hoje taxariam Moisés como radical. Ele não cedeu 1 milímetro, não negociou nenhum pontinho sequer. Ele rejeitou todas as propostas de Faraó. Firmeza em cumprir o propósito de Deus. Deus lhe deu uma palavra e ele ficou firme, não se desviou.
nós só temos uma alternativa, à luz da palavra de Deus: aceitá-la ou recusá-la. Isto é fato, não tem como fugirmos disso. Ou nós a aceitamos naquilo que ela diz e somos abençoados por Deus ao obedecer a sua palavra, ou viveremos debaixo da maldição por nos afastarmos da palavra, por rejeitarmos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente seja como Moisés no cumprimento da palavra de Deus.